temos uma aulinha aqui especial para aqueles que precisaram de um auxílio a mais, vamos dizer assim, né? Um resgate. E aqueles que não precisaram por nota, mas que quiserem também, né? Dar aquela reforçada. Conhecimento nunca é demais. É verdade, nunca. isso mesmo, né? Ah, não fiquei de recuperação, mas eu quero dar quero assistir isso aí, o que é que está acontecendo, aí eu vou também participar, pode ser, tá? Isso. Mas a aula hoje é revisão para a recuperação da unidade 2. Então, aqueles alunos que não alcançaram por algum motivo, né? A média aí tem essa oportunidade que a gente faz essa recuperação paralela. O que é paralelo, né? Venceu a unidade a gente já faz, a gente não deixa para aquele finalzão lá da disciplina e fazer uma recuperação só e ficar muito puxado, né? Então vamos lá. Muito conteúdo para fazer a prova da unidade já é difícil porque tem que escolher uma. Imagina das 3 juntas, Ô, né? louco. Vamos juntos então, a nossa revisão, ela é rápida, mas a gente vai fazer alguns exemplos, mas a gente revisa só 4 aulas, tá? Então, por conta dos exemplos, a gente revisa menos aulas do que na revisão geral, que são 6, tá bom? Professora Adelina, tudo bem? Tranquilo aí? Vamos junto então, vamos lá. Aula 39.1, a gente vai para a revisão de recuperação da unidade 2. Na unidade 2, vocês lembram, nós trabalhamos a geometria analítica, né? Nós fizemos análise do ponto, da reta e tal, e hoje o destaque está lá, ó, no ponto e reta na sua parte 2, onde trabalhamos o ponto médio e o alinhamento de 3 pontos, e o ponto e reta na sua parte 3, onde nós falamos de inclinação da reta, coeficiente angular de uma reta e as formas de equação da reta. E aí também a gente viu, né, a parte da circunferência lá da geometria analítica, onde a gente fez uma introdução e também vimos as formas de equação dela. Também estudamos nas cônicas a elipse e a gente também viu as equações da elipse. Então, são essas 4 aulinhas que a gente determinou aqui que ia recuperar na aula de hoje. Beleza. Vamos começar assim então, ponto e reta na parte 2, vamos ver. Coordenadas do ponto médio e a condição de alinhamento de 3 pontos. Relembrando o ponto médio. Ponto médio é o ponto que divide o segmento da reta exatamente ao meio, bem no meio ali certinho. Então eu faço o quê? Eu pego a coordenada do x1 mais a do x2, somo e divido por 2. E no y a mesma coisa, pego a coordenada do y1 e a coordenada do y2, somo e divido por 2. Beleza. Então, muito simples, uma média aritmética dos elementos dos 2 pontos, né? Isso. E aí a gente também estudou o alinhamento de 3 pontos. Para eles estarem alinhados, a gente precisa saber que o determinante da matriz quadrada for igual a 0. Se isso acontecer, eles estão alinhados. Se for diferente de 0, não estão alinhados, formam um triângulo. E aí a gente vai ter aqui, na primeira coluna, os valores do x, né? Do x dos pontos A, B e C. Nós temos 3 pontos, A, B e C. Na segunda coluna, os valores do y, né? E na terceira coluna, como a gente precisa usar isso numa matriz quadrada, complemento aqui, né? Se completa com o elemento 1, né? Que é elemento neutro na multiplicação, não vai fazer diferença aí, não vai alterar resultado. E aí a gente resolve o determinante da matriz. Melhor do que ficar falando aqui é praticando, né? Então vamos lá? Vamos lá. Hora de recuperar, vamos a um exemplo. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. A, B e C, né? Bora ver. Então primeiro a gente vai colocar os valores de x. Menos 3, 1 e 3. Depois os valores em y. 5, 1 e menos 1. E aí completamos com 1, né? Vamos aí repetir as 2 colunas, né? Ó, as 2 primeiras. Aí tem a regra de Sarri lá, né? E vamos a multiplicar as diagonais. Oh, peraí um pouquinho, que a professora pegou errado aqui. Muito cuidado nessa hora, né? De pegar as diagonais principais menos a diagonal secundária. Então, vamos calcular o determinante e a gente vai ver se vai dar 0, né? Vamos lá, então. Começo aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Sempre começando. Menos 3 vezes 1 vezes 1? Menos 3. Menos 3. Depois, 5 vezes 1 vezes 3? 15. 15. Mais ou menos? Menos, né? Deixa eu botar um mais ali, mas vai ser menos. Vamos lá. Aqui agora. 1 vezes 1 vezes menos 1? Menos 1. Menos, vamos lá para o outro lado? Vou pegar até outra cor agora. Diagonal secundária, 3 vezes 1 vezes 1? 3.
Menos 1 vezes 1, menos 3? Mais 3. Mais 3. E aqui, 1 vezes 1 vezes 5? Mais 5. Mais 5. Não fui longe ainda não, né? Voltamos aqui no determinante, vamos lá. Primeiro parênteses vai ficar como? 15 tira 4. Fica 11. 11 menos, vamos lá, 5 mais 6. 11 também. 11 também. 11 menos 11? 0. 0. Se zerou porque estão alinhados, tá bom? Então esse é o procedimento. Ficou uma loucura aqui, né? Dá uma apagadinha. Mas é assim mesmo. Tava bonitinho. Tava bonitinho? Não, dava muita informação. Mas eles têm que entender o procedimento que foi feito para poder fazer certinho na avaliação, né? Isso. Certo? E a questão do sinal ali, tá? Porque é tudo somando, mas como tem os negativos, aí fica a mudança do sinal ali no meio. Beleza. E agora vamos na aula de geometria analítica na parte 3, de ponta e reta. Inclinação da reta, coeficiente angular de uma reta e as equações. Vamos ver. Lembrando. A inclinação dela, lá, o ângulo pode ser entre 0 e 90, pode ser 90, ou pode ser, né, entre 90 e 180. Isso. E também pode ser 0. Só relembrando, né? Isso. Mas o importante é o coeficiente angular. Também chamado de declividade da reta. E ele pode ser calculado a partir de 2 pontos. Eu tenho lá 2 pontos. A partir desses 2 pontos eu posso descobrir qual é a declividade. Como, professor? Calculando a razão entre a variação do eixo Y e a variação do eixo X. Ou a partir do ângulo, calculando a tangente desse ângulo. Então das duas maneiras a gente pode encontrar, né? Se for dado o ângulo, a gente pode ir direto aqui. Isso. Agora, se não for dado o ângulo e for dado as coordenadas dos pontos, A e B, aí você vai fazer pela variação, tá? Às vezes já dá o M, né? Já está pedindo a equação, é relativo o que o exercício pede. Vamos lá, agora as formas da equação da reta. Ela pode ser geral. Na geral, você tem que lembrar que ela vai estar igual a 0. Ela vai ter 3 termos, um termo que acompanha o x, um termo que acompanha o y e um termo que está sozinho. E vai estar igual a 0. E na reduzida é aquela que aparece no formato de uma função. Geralmente o y em função do x. Nessa função aqui, nessa reduzida, o termo que aparece com o x é o nosso coeficiente angular, é a nossa declividade. Beleza. Vamos à hora de recuperar? Vamos fazer uma atividade? Vamos ver. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A e tem coeficiente angular 2. E aí já nos traz a equação, né? A equação que vai fazer isso acontecer é dada por y menos ya igual a m vezes x menos xa. E a gente tem que apenas substituir, né? Esse aqui é o xa. E esse é o ya. E esse é o ya. Vamos lá, então. E o nosso m vale 2. Isso, m igual a 2. Bora ver. Y menos o ya. 4. Igual ao m, que é 2 vezes x menos o xa. 1. Vamos fazer um chuveirinho aqui, né? Na hora de resolver. E vamos lá. Y menos 4 é igual a 2 vezes x. 2x. 2 vezes 1. Menos 2. Menos 2. Agora a gente passa tudo para o primeiro membro, né? Porque a gente, voltando aqui rapidinho, a gente sabe que tem que ser igual a 0, né? Então a gente vai igualar aí, passando tudo para o lado de cá. Ou se a gente quer deixar o 2x positivo, que é geralmente o que acontece, né? A gente pode também fazer uma troca aqui, ó, 2x menos 2, a gente faz os outros virem para cá. Menos y mais 4. Mais 4. Isso Igual vai ser a igual a 0. Vamos só chegar agora juntando os termos semelhantes, né? Semelhantes, a gente pode melhorar a nossa equação. Vamos lá. 2x menos y. 4 tira 2. 2. Positivo. Igual a 0. 0. Pronto, essa é a nossa equação. Se tivesse passado menos 2x para cá, o mais 2, né? Fazendo diferente também dá o mesmo resultado, tá bom? Até aí tudo bem? Hoje é uma aula de bastante atenção, né? Não de tensão, é de atenção. Vamos ao terceiro conteúdo que vamos revisar na aula de hoje. Circunferência. Hoje nós vamos rever a introdução e a equação da circunferência. Bora relembrar então. Introdução, circunferência. O que é mesmo a circunferência, vocês lembram?
Isso vocês não vão errar, não é? Circunferência é o contorno, é só aquela linhazinha lá. A parte que está interno não é circunferência, é o círculo. E na geometria plana, nós calculamos o que da circunferência? O comprimento, que nós chamamos de perímetro, que é dado pela fórmula dos dois amigos em comum, os dois Pierres. E aqui, na verdade, a gente trouxe isso como complemento do assunto, mas o importante é saber o centro da circunferência e o raio. Isso que está envolvido na equação. Na equação, a gente tem a geral e a reduzida, mas a gente fica usando mais a nossa reduzida, tá? E aqui a gente vai ter quem? O centro, né? Que vai ser sempre o nosso A e o nosso B, com valor oposto ao que está lá na equação. E o nosso raio já está aqui elevado ao quadrado. Isso aí vem do teorema de Pitágoras. Do nosso querido triângulo retângulo. Certo? Certinho. Então, olha lá. A e B são as coordenadas do centro. Beleza? Vamos a um exercício? Vamos lá? Hora de recuperar. Vamos ver. Determine a equação reduzida da circunferência com centro no ponto 2 e 1 e que passa pelo ponto A, 1 e 1. Mas cadê o raio? Então, não deu raio, né? Mas o raio é o que mesmo? É a distância do centro até qualquer ponto da extremidade na circunferência. Então primeiro tem que achar a distância para depois colocar nessa equação? Isso mesmo. Isso mesmo. A gente pode até já começar ela aqui, né? Ó, x menos A, quem é o A? O A é 2. É o 2 que é do centro, né? Mais A ao quadrado, y menos B, né? Quem é B? O 1 da minha equação, isso, né? A ao quadrado é igual a quem? Aí aqui é que eu estou precisando saber, né? Então vamos calcular a distância. A distância entre o C e o A, né? E aí vem a fórmula da distância. Deixa eu dar uma separadinha aqui, só para a gente não misturar as coisas. Qual é a fórmula mesmo? xb menos xa ao quadrado. xb menos xa ao quadrado mais yb. Lembrando aqui, ó, teve alunos que perguntaram para nós, né? Se faz diferença, porque viram na internet que aqui estava diferente do nosso. Não faz diferença, mas se você começou com B, aqui no Y também tem que ser? Com B. Com B. Se você começou com A, isso mesmo. Então vamos lá. Distância de C até A. Aqui a gente botou B e A, mas os pontos é C e A, não faz diferença, tá? Só a letrinha. Vamos lá. Quem é o X de um ponto? Pode ser do C? Vamos pegar do C, 2. 2. E quem é o X do A? 1 ao quadrado. Agora nós vamos pegar o Y do C, que é 1. E o Y do A? 1 também. 1 também. E aí vamos calculando, né? Olha lá. 2 menos 1? 1 ao quadrado. Mais 1 menos 1? 0. 0 ao quadrado. A gente já sabe que a parte que zera elimina, né? Vamos lá. A distância vai ser 1 ao quadrado é 1, raiz de 1? É 1. É 1. Dá até para cortar, como eliminou a parte do zero, dá para cortar ali, não é? A radical com a potência. Dá, a gente faz a aplicação das propriedades aí, né? Isso. Aí então ficamos que o nosso raio é 1. Então agora a gente pode pegar a borrachinha e colocar ele aqui, né? O nosso raio é 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1, né? Então essa já é a resposta aí da nossa equação, tá bom? Se quiser reescrever ela com final 1, sem estar elevado ao quadrado, beleza também. Certinho? Certinho. Simples, né? Até aí tudo bem, tranquilo? Então vamos ao último assunto da revisão geral para recuperação. Bora ver. Geometria analítica agora na parte de cônicas. A terceira parte, a elipse. Vamos falar da equação da elipse. A elipse é bem simples de você enxergar, não é? A elipse é como se fosse a circunferência mais achatadinha. Bora ver aqui, olha aí os exemplos dela. Aqui a gente tem o conceito, a gente não precisa nem fazer a leitura para vocês. O mais importante é você entender os elementos. Então vamos lá. Temos os focos, né? Isso. F1 e F2, olha que bonitinho. Foco 1, foco 2. O que mais? Nós temos o centro da elipse, né? Aqui, no caso, é a origem do plano cartesiano. Nós temos a distância focal, ou seja, a distância entre os dois focos. E aí nós temos dois eixos, tá? Não esqueçam que a elipse trabalha com dois eixos.
um eixo maior e um eixo menor. Quando eu olhar para a equação, como é que eu vou saber quem é o eixo maior e quem é o eixo menor? Muito simples. O eixo maior é aquele que vai estar, né, indicado pelo o início da equação. Por quê? Porque ele vai ficar sendo dividido por A. Então, x² dividido por A. Então, o eixo maior está no eixo x. Se for y² dividido por A². Então, o eixo maior está no B. E o importante aqui é a gente lembrar que a hipotenusa é o A, tá? Isso. Aí é claro. Por quê? Porque às vezes a gente estudou outros, né? A parábola, a hipérbole, e você saber que na elipse a nossa hipotenusa é o A, tá? Isso. Então, o A é quem domina a situação, né? Se ele for rebatido aqui, né? O reflexo, a projeção, aí ele está ocupando aqui até o nosso vértice aqui, né? A1 e A2, tá certo? E na elipse também nós temos a tal da excentricidade, não é? O grau de achatamento. Isso. Agora a gente tem as equações, né? Nós estamos trabalhando mais na reduzida, né? Todas elas com centro na origem, né? Quando a gente está trabalhando na reduzida. Aquela que tem centro qualquer vai ter essa variação em x e em y. Vamos usar uma atividade para a gente relembrar como resolver a questão da elipse. Bora ver. Determine a equação da elipse de focos F1, 3 e 0 e F2, menos 3 e 0. E vértices, que são as extremidades do eixo maior, A1, 5 e 0 e A2, menos 5 e 0. E aqui já dá para ver que o foco está no eixo x, né? Os vértices também no eixo x. Então, a gente tem uma equação do tipo x² sobre A² mais y² sobre B² igual a 0. 1. E 0 o que, professor? É tanta equação, né, que a gente até nem bola. Eu tô pensando no próximo assunto deles já. E aí, o que vai acontecer, né? Como o x² está sobre o A² é porque os eixos estão no x, tá bom? O nosso C, o nosso A a gente já sabe que é 5. O nosso C a gente já sabe que é 3. Aí fala assim, mas como é que eu vou montar, né? Falta o B. Pelos termos pitagóricos, a gente já sabe que se a hipotenusa é 5, um dos catetos é 3, o outro é 4. Vocês não vão resolver fazer o Pitágoras? Não, nós nem vamos fazer isso. Isso aí já é coisa do tempo passado. Vamos resolvendo agora, substituindo a equação, ó, x² sobre A². Quem é? 5. 5². 5² mais o y². Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, por conta do espaço. Vamos lá, x² sobre o A, que é? 5. 5, mais o y² sobre o B, que é? 4. 4². Isso é igual a 1. Vamos lá, resposta agora. x² sobre 25 mais y² sobre 16. Tudo isso igual a 1. Muito bem. Essa é a equação da elipse nessas condições. Beleza. E aí? É meio agitadinha essa aula, né? A professora Adelina que deve achar. Né? A gente tem 20 minutos para fazer muita coisa, né? E aí, ó, eu vou abrir aqui um parênteses, um adendo, né? Para colocar o seguinte. Quando nós damos uma fórmula, né, você tem lá o algoritmo. Beleza, a matemática nos permite isso, né? Criar algoritmo para ficar mais fácil. Beleza. Mas nós temos que saber trabalhar de outras maneiras, indo, voltando, tal. Então, por exemplo, no ponto médio, pode ser que tenha uma questão lá no ponto médio que ele já te deu o ponto médio e peça o outro ponto. Verdade, dá para encontrar? Pode ser. Acontece. Dá. Então, dá para fazer. Não fiquem desesperados, tá? O professor mal, às vezes, ele dá uma... Às vezes ele é mal mesmo. Não, brincadeira, gente. A gente precisa desenvolver as habilidades aí, né? Aluno do terceiro ano, a gente não está falando com o nono, não, né? Não. Mas para desenvolver, eu sei que é aula de recuperação e tal, mas não tem problema. Mas para desenvolver mesmo, na próxima a gente pode pegar as questões do Enem, então, para fazer com eles. Pode ser, vamos lá. E eu vou fazer bem legal. Enem, bem atual. Fresquinho. Bem, quentinho. Hein, gente? Então agora é com vocês, tá? Foquem aí nas atividades que foram feitas, né? Com isso vocês não vão ter dificuldade. A gente sempre fala aqui que é cobrado do jeito que é ensinado, tá?
Então, prestem atenção, tá? Se concentrem, façam direitinho a leitura, a interpretação das questões e é só colocar em prática o que já viram aqui durante as aulas, tá bom? Com certeza. Boa avaliação, sucesso, beijo no coração. Tchau, tchau.